fundado, com argumentos históricos, teológicos e citações de autores reconhecidos, alinhado à Declaração de Fé das Assembleias de Deus e à apologética pentecostal. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Yuri Gregory. Comente, compartilhe, inscreva-se e divulgue este conteúdo para amigos e familiares. Fique agora com este estudo completo sobre a refutação dos livros apócrifos, com foco especial no livro de Enoque, fundamentado na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na teologia pentecostal e na apologética cristã. Conceito e natureza dos livros apócrifos. O termo apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto ou não reconhecido. Na tradição cristã, refere-se a textos antigos, que circularam nos primeiros séculos, mas nunca foram aceitos como escritura sagrada pelo povo de Deus, nem pelos critérios que definem o cânon bíblico. Conforme a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, artigo 1, a Bíblia, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, é a palavra de Deus, revelada divinamente, escrita por homens santos inspirados pelo Espírito Santo. É a única regra infalível de fé e prática. Os livros apócrifos não atendem aos requisitos essenciais: inspiração divina, autenticidade histórica e conformidade doutrinária com a revelação plena. 2. O livro de Enoque não é uma obra única, mas uma coleção diversa. Um erro muito comum é tratar o livro de Enoque como um livro único e homogêneo. Na realidade, trata-se de uma compilação de pelo menos 5 obras distintas, escritas em épocas, locais e contextos diferentes, reunidas sob um mesmo nome por conveniência. Suas partes principais são: 1. O livro dos vigilantes trata da queda dos anjos e da origem do mal. 2. As semanas. Apresenta visões da história do mundo, dividida em semanas. 3. As parábolas. Foca em visões celestes e o papel do Filho do Homem. 4. O livro dos sonhos. Narra a história de Israel sob forma simbólica. 5. A Epístola de Enoque exorta a justiça e fala do juízo final. Como observa o Dr. Agastas Nicodemus Lopes, um dos maiores teólogos evangélicos do Brasil, o chamado livro de Enoque não é uma obra unificada, mas uma soma de textos que foram surgindo ao longo de séculos. Essa pluralidade já demonstra que não se trata de uma mensagem vinda de uma única fonte, muito menos de um patriarca que viveu milênios antes. 3. A lacuna histórica. Mais de 1.200 anos entre o personagem e o texto. Este é o argumento mais decisivo e irrefutável. Segundo a Bíblia, Enoque viveu na antiga era patriarcal. E Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, e viveu, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E não apareceu mais, porque Deus o levou. Cronologias conservadoras situam a vida de Enoque por volta de 2 de 70 a 2500 a.C. Já os estudos arqueológicos e literários demonstram que os textos que compõem o livro de Enoque foram redigidos entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo, ou seja, a uma distância de mais de 1.200 anos, chegando em algumas estimativas a 1.500 anos, entre a existência do personagem e a escrita do material que leva seu nome. Essa prática é conhecida como pseudepigrafia, atribuir uma obra a uma figura famosa do passado para conferir-lhe autoridade, algo muito comum na antiguidade, mas incompatível com a natureza da revelação bíblica. O Dr. Hernandes Dias Lopes, referência nas Assembleias de Deus, afirma: se não temos garantia de quem escreveu, quando e por que, não podemos aceitá-lo como palavra de Deus. Também o apologeta Praivel Guiçan de Oliveira reforça: Deus não inspira uma mensagem e a deixa desaparecer por mais de um milênio para ser reescrita depois. A revelação bíblica sempre esteve presente e guardada pelo povo de Deus. O silêncio de mais de 1.200 anos sobre esses textos é um forte indício de que eles não faziam parte da revelação original. 4. O livro de Enoque nunca foi aceito como escritura. Para ser considerado cânon, um livro deve ter sido reconhecido como inspirado pelo povo de Deus no tempo de sua revelação. O livro de Enoque nunca passou por esse critério. Os judeus,
O cânon do Antigo Testamento foi fechado por volta do século V a.C. O livro de Enoque não foi incluído, nem citado como autoridade, por nenhum escritor do Antigo Testamento. O historiador Flávio Josefo, no século e depois de Cristo, ao listar os livros sagrados dos judeus, não o menciona. Jesus e os apóstolos. Em nenhum momento, Jesus cita o livro de Enoque como escritura. O apóstolo Judas, em Judas 1 e 14:15, faz uma alusão a uma tradição oral da época, mas isso não significa reconhecimento de inspiração. Como explica o teólogo Norman Geisler, citar uma frase ou uma ideia não significa endossar todo o livro. Paulo citou poetas pagãos, em Atos 17:28, mas isso não torna os poemas gregos escritura. O mesmo vale para Judas. A Igreja Primitiva. Embora alguns pais da Igreja tenham o lido como obra histórica ou literária, nenhum concílio ecumênico o incluiu no cânon. Agostinho de Hipona e Jerônimo de Estridão, responsáveis pela tradução da Vulgata, rejeitaram-no claramente. Jerônimo escreveu: devemos rejeitar o livro de Enoque, pois é tido como apócrifo pelos judeus e não pode ser contado entre as escrituras proféticas, já que não se sabe quem o escreveu. 5 contradições doutrinárias com a fé bíblica e pentecostal. Além da falta de autenticidade histórica, o livro de Enoque contém ensinamentos que contradizem a doutrina da Bíblia e a teologia pentecostal. Afirma que os anjos se casaram com mulheres humanas e geraram gigantes, uma interpretação que distorce Gênesis 6 e cria uma teologia sobre os anjos não encontrada em nenhum outro livro sagrado. Apresenta detalhes sobre a natureza de Deus, o céu e o juízo, que não tem base na revelação progressiva da Bíblia. Minimiza a suficiência da graça e apresenta uma visão de salvação baseada em obras que não corresponde ao ensino do Novo Testamento. Como destaca a Comissão Teológica das Assembleias de Deus no Brasil, qualquer texto que se apresente como revelação deve ser testado pela regra da analogia da fé. O livro de Enoque, ao contrariar o ensino claro das escrituras reconhecidas, revela que não procede da mesma fonte divina, CUNCLUS1U, a evidência é clara. Não é um livro único, mas uma coletânea de textos de origens incertas. 2. Há uma lacuna de mais de 1.200 anos entre o personagem bíblico e a redação final. 3. Nunca foi reconhecido como escritura pelo povo judeu, nem por Jesus e seus apóstolos. 4. Contém doutrinas que se opõem na revelação completa da Bíblia. Portanto, com base na história, na teologia e na declaração de fé que adotamos, o livro de Enoque não possui autoridade divina e não deve ser aceito como regra de fé. Já que você chegou até aqui, não esqueça de comentar, colocar sugestões e fazer perguntas para que possamos, em outros vídeos, responder às suas dúvidas com mais profundidade. Inscreva-se, compartilhe e divulgue este estudo para que mais pessoas conheçam a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida.